Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Você vai saber como o MPRJ está acompanhando a situação do transporte público na cidade do Rio de Janeiro. Você vai ver mais uma reportagem da série sobre os grupos de atuação especializadas do MPRJ. E aqui no estúdio, para a segunda parte do programa sobre a reabertura das investigações das chacinas em Nova Brasília, nos anos 90, nós vamos receber o Procurador de Justiça aposentado, Antônio Carlos Biscaia, e a assessora de Direitos Humanos de Minorias do MPRJ, a promotora de Justiça, Eliane de Lima Pereira. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. E a nossa equipe de reportagem foi conferir de perto como o MPRJ está acompanhando a difícil situação do transporte público aqui no Rio de Janeiro. Acompanhe. A questão do transporte coletivo na rotina do carioca gera uma insatisfação crescente. O cidadão depende do transporte público e é obrigado a enfrentar todos os dias superlotação, mudanças de itinerário, atrasos e aumento constante das passagens. Os efeitos negativos de um transporte público de má qualidade não estão restritos somente à questão da mobilidade urbana. Ele acaba afetando diretamente na qualidade de vida do cidadão carioca. É pessoa lutando para conseguir um lugar, às vezes a pessoa cai no caminho, né? Cai, a pessoa não tem a pegar a pessoa que caiu, ela passa por cima da pessoa, o importante é pegar o lugar, tá bom? E aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, nós passamos por uma situação de transporte muito difícil. Pega a Avenida Brasil, horrível. Buraco, demais. Ar-condicionado não tem, né? Quentura total. Então, para mim, uma porcaria. Metrô superlotado, não dá. Eu acho que não justifica o aumento das passagens, porque a questão do ar-condicionado já é uma pauta levantada há alguns anos e não é cumprida pelas empresas, além de higiene, de manutenção, de coisas bem básicas que você não pode negar à população. E para garantir o direito do cidadão, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atua arduamente na questão. No total, são mais de 115 ações civis públicas ajuizadas pelo MPRJ sobre a qualidade do serviço de transporte público, fora as outras questões. A gente sempre combateu bastante a questão da qualidade do transporte, ou seja, se o ônibus está andando em boas condições, se tem farol aceso, se o pneu está careca ou não está careca, muitas dessas questões que a gente verifica, infelizmente, até hoje. Mas se você for contar no judiciário, a gente tem mais de 115 ações civis públicas só sobre a questão da qualidade dos ônibus. A gente espera que o judiciário dê essa resposta para melhorar a qualidade do transporte de ônibus. Infelizmente, os problemas ultrapassam a questão da qualidade do serviço. Além de sofrer de forma física e psicológica, devido a todo o estresse, o passageiro também sofre no bolso com os aumentos constantes das passagens. Mas a gente também tem atuado em outras frentes, né? A gente tem combatido os aumentos irregulares de tarifas, né, como foi visto recentemente. A gente sempre preza que o aumento seja aquele aumento verificado e previsto no contrato de concessão, e isso não tem ocorrido por bastante tempo. Inicialmente, a gente verificava até 2 aumentos por ano, né, o que foi regularizado em 2010, mas o Ministério Público já tinha entrado com várias ações para que houvesse só um aumento por ano, que é o regular, que é o permitido pela legislação. E, posteriormente à concessão, o que a gente verifica é a necessidade de que esses aumentos de tarifas sejam realizados de acordo com o que é previsto no contrato de concessão. Daí inicia toda a nossa discussão com relação ao valor da tarifa, né? Por que a gente briga tanto com a tarifa? 2015 e 2016, a gente verificou um acréscimo de 20 centavos sobre aquilo que foi previsto no contrato de concessão. Foi dado o aumento do contrato de concessão e, além disso, o prefeito deu mais 20 centavos para as empresas para remunerar a eventual troca de ônibus, para colocar ar-condicionado, para gratuidade, antes mesmo desses benefícios virem a ser implementados. Isso a gente combateu e a gente conseguiu, nesses 2 anos, que o judiciário retirasse esse aumento de 20 centavos da tarifa.
Um outro problema que o MPRJ tem verificado e combatido é o valor da taxa de retorno que as empresas de transporte podem receber em razão do serviço prestado. Essa taxa tem um valor fixado no contrato de concessão, que não está sendo respeitado. O que a gente tem brigado bastante é que seja feita uma revisão com base em dados auditados, ou seja, que as empresas apresentem efetivamente qual é o seu custo para que a prefeitura possa fazer o cálculo adequado da tarifa e não fixar arbitrariamente um valor sem qualquer vinculação àquilo que foi previsto na licitação. O MP Cidadão está de olho e vai continuar trabalhando para que a lei seja cumprida e o direito do cidadão respeitado. E agora nós vamos acompanhar mais uma reportagem da série sobre os grupos de atuação especializadas do MPRJ. Veja. GAEMA, Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente. O grupo tem por finalidade identificar, investigar, prevenir e reprimir violações de natureza civil e criminal a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos relativos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como promover a integração entre os órgãos de execução com a finalidade de atuações conjuntas. Para entender como vem sendo realizada a atuação do grupo do MPRJ, conversamos com o coordenador do GAEMA, o promotor de justiça Marcos Leal. O tempo de duração da atuação do GAEMA, ele precisa se concentrar na fase de investigação e judicialização, ou seja, que é a investigação, formação do convencimento e propositura da ação. Proposta da ação diz a resolução que é conveniente que o processo retorne ao promotor de justiça com atribuição natural, para que ele dê prosseguimento ao caso e crie possibilidades, recursos materiais e físicos, para que novos casos de grande repercussão também sejam objeto de compartilhamento de atribuição, dando a oportunidade que a atuação do GAEMA se estenda para todo o território do Estado do Rio de Janeiro. O GAEMA é integrado por um coordenador e demais membros do MPRJ. Eu quero destacar que as decisões internas do grupo, quanto ao destino da investigação e judicialização, são sempre tomadas coletivamente, E aí, nesse momento, não só com a participação dos membros efetivos, mas também aí de toda a equipe, Temos uma equipe extremamente capacitada, composta por assessoras e assessores jurídicos extremamente qualificados, apaixonados pela causa, assim como também são os membros que aqui estão, servidores extremamente dedicados também ao trabalho. Sem essa sinergia positiva desse trabalho entre membros, assessores e servidores, o GAEMA não teria conquistado as medidas que conquistamos ao longo dos anos. O meio ambiente é um conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Será que temos consciência que, quando ouvimos falar sobre o meio ambiente, não estão nos referindo somente às áreas ecológicas? Por isso, a importância desse assunto. E é importante que todo cidadão tenha consciência, e isso poucos param para pensar, o benefício que é o investimento em infraestrutura de saneamento básico, ou seja, em última análise, investimento em meio ambiente, e o reflexo desse investimento nas áreas, por exemplo, como da saúde da população e também da educação. Há estudos que apontam que para cada uma unidade monetária investida em infraestrutura de conservação do meio ambiente, reverte em 4 unidades monetárias de economia e investimento em saúde da população. Ou seja, para cada real que se fosse investido em meio ambiente, mantido o investimento em saúde, a saúde hoje poderia estar 4 vezes melhor do que ela está, mantendo só o nível de investimento hoje em meio ambiente. Então é preciso que se avance, que se crie a consciência da importância de investimento em infraestrutura de meio ambiente para possibilitar à população uma melhoria na qualidade do serviço à saúde.
E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. O MPRJ encaminhou ao prefeito do Rio, Marcelo Crivella, proposta de termo de compromisso para adequação do SISREG, que é o Sistema de Regulação de Vagas de Consultas e Cirurgias. De acordo com o termo de compromisso, a Prefeitura do Rio deverá criar um site para divulgar os dados. Além de promover a ampla divulgação do novo site, a Prefeitura deverá criar um comitê gestor que realizará reuniões públicas para receber críticas, comentários e sugestões para o aprimoramento do site. O termo de compromisso tem como base o inquérito civil instaurado a partir de diversas denúncias de fraude e favorecimentos amplamente divulgadas pela imprensa. Nosso último destaque é sobre a contratação de estagiários com deficiência, uma ação do MPRJ que promove a inclusão na instituição. Com início em 2011, a inclusão vem sendo feita de maneira integrada. A troca de experiências tem beneficiado muitos outros servidores do MPRJ. A intenção é que se sensibilize toda a classe para criar um fluxo que permita que sempre haja a contratação de pessoas com deficiência. Esses foram os destaques do nosso site mprj.mp.br. Acesse e saiba mais sobre essas e outras notícias. Um grande abraço, José Fernandes. Até a próxima. Muito obrigado pelas suas informações, Patrícia. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não saia daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e agora nós vamos para a segunda parte do bloco de entrevistas sobre a reabertura das investigações das chacinas em Nova Brasília nos anos 90. E aqui no estúdio eu recebo o Procurador de Justiça aposentado, Antônio Carlos Biscaia, e a Promotora de Justiça Eliane de Lima Pereira, que é assessora de Direitos Humanos e Minorias do MPRJ. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso MP Cidadão. E eu queria começar esse programa de hoje dando continuidade a várias questões que foram colocadas no nosso programa anterior. Eu queria começar aqui com a doutora Eliane. A gente abordou no nosso programa que alguns crimes eles se arrastam durante anos e, como nós estamos vendo, né, até décadas, sem que haja uma solução. Isso chega até cortes internacionais de direitos humanos, como a OEA, que cobram dos países signatários desses tratados, né, algum tipo de resposta ao anonimato, né, desses autores de crimes, enfim, de responsabilizações. Né? No nosso plano interno, doutora Eliane, o Código de Processo Penal, nossas leis processuais, elas acabam facilitando que esse tipo de acontecimento surja? Bom, em primeiro lugar, é bom que nos atentemos, né, que o Código de Processo Penal já tem quase 80 anos. Né? Então, a sistemática ali proposta talvez já esteja defasada, principalmente por conta da velocidade das comunicações que foram muito alteradas de lá para cá. Existem alguns projetos que dinamizam esses andamentos processuais. No caso das duas chacinas da favela Nova Brasília, nós podemos afirmar também que as falhas elas são muito circunscritas à investigação propriamente. Então, essas falhas seriam atribuídas à investigação que foi realizada pela Polícia Civil, mas estando os próprios agentes da Polícia Civil supostamente envolvidos, né, nesses fatos. Né? Então, a polícia teria falhado nesse aspecto, o Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade policial também, e o que a sentença busca são medidas estruturantes, totalmente renovadoras dessa sistemática. Um dos pontos resolutivos da sentença, por exemplo, determina que quando a violência investigada ela foi supostamente praticada por agentes de uma determinada força policial, que outra força, que ainda o Ministério Público, e chega a mencionar inclusive em autoridades judiciais, não é o caso aqui porque nós temos um Ministério Público com poderes investigatórios,
que seriam essas outras instituições diferentes da força supostamente perpetradora dos atos de violência, que investigassem os atos. Então, isso já é uma mudança assim, significativa com perspectivas bastante positivas. Então, Biscay, há pessoas, inclusive, que advogam a tese de que alguns crimes de maior repercussão deveriam ser federalizados no âmbito da investigação. Como é que o senhor vê essa questão? Num caso como este, das 2 chacinas, o Ministério Público Federal, ele parece que estuda a possibilidade da federalização. Mas eu não vejo que esta seja a melhor alternativa. Os ministérios públicos estaduais têm condições plenas de cumprir as suas atribuições, investigando, porque hoje o Ministério Público pode investigar, a decisão é do Supremo Tribunal Federal, e em casos de extrema repercussão, eu sempre sustentei e defendo que o Ministério Público possa, de alguma maneira, conduzir essas investigações. Essa dinâmica que nós temos no nosso processo penal, doutor Biscay, de termos uma investigação no âmbito da polícia e depois o Ministério Público tendo que refazer uma série de atos processuais para oferecer a denúncia. O senhor acha que esse modelo ainda é o melhor modelo? Não, o ideal é que o Ministério Público acompanhe, no exercício do controle da atividade externa, acompanhe as investigações e com a máxima urgência possível, com a máxima celeridade, leve o caso ao Poder Judiciário, porque é lá que se instaura realmente o processo, lá é que é assegurada a ampla defesa, o contraditório e, ao mesmo tempo, quanto mais rápido isso seja feito, a investigação terá melhores condições de chegar a um resultado. Doutora Eliane, até porque é muito traumático quando a gente está falando em crime, né? De grande repercussão, que deixa uma trajetória de muita dor e sofrimento, né? Submeter as pessoas envolvidas, testemunhas, familiares, na fase de inquérito policial a se exporem, né? E depois a gente tem a segunda fase, quando a fase de oferecimento de denúncia, onde essas pessoas são chamadas novamente a participar, né? Como é que a senhora vê isso? Bom, o que se percebe é que existe um processo de revitimização. Quando essa vítima e um familiar de vítima é considerado vítima no sistema interamericano, então o termo vítima é bastante genérico, quando essa vítima é ouvida na polícia, ela revive todos aqueles fatos e quando vai à justiça revive mais uma vez, então são processos de revitimização. O que eu acho importante nós nos atermos também, existe um ponto resolutivo na sentença que determina o apoio psicológico bastante amplo a todas essas vítimas. Então, se nós estamos falando de processo de revitimização, no que diz respeito às violências sexuais, então, isso é levado a um ponto extremo. Então, existe um cuidado por parte da decisão da Corte, que é um cuidado para lá de necessário, veio em muitíssima boa hora, que pode determinar mudanças assim nos estándares de acolhimento dessas vítimas. Doutor Biscay, o senhor acha que esse tipo de iniciativa de entidades internacionais, elas surtem um efeito prático no sistema interno dos países, como o nosso, por exemplo? Eu acho que, principalmente, permite com que certas práticas sejam alteradas, como foi muito bem ressaltado pela doutora Eliane. Essa questão, por exemplo, dos autos de resistência e homicídios praticados por policiais são, a meu juízo, inaceitáveis, né? Então, há uma recomendação nesse sentido. Quanto a outra questão que nós já vimos, que é a mais delicada, relacionada com a prescrição, essa nós vamos ter que enfrentar junto ao Poder Judiciário. A palavra final será do Poder Judiciário. Mas é importante que o Ministério Público consiga levar esse tema a debate. É incrível. Depois eu quero pegar a opinião do senhor, mas vamos ter que ir para outro bloco, né? É porque a própria Constituição nossa, ela prevê alguns crimes que são imprescritíveis, né? Mas eu quero pegar a opinião do senhor, a gente volta já com o nosso MP Cidadão, a gente vai fazer um breve intervalo e não saia daí.
E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje falando de um assunto muito importante, né? São entendimentos e decisões da Corte da OEA, né? Sobre questões envolvendo violência, chacinas aqui no Brasil e outros crimes também. Mas no bloco anterior eu deixei uma questão no ar que eu quero retomar aqui com o Dr. Biscaia. A nossa Constituição, ela prevê que existem certos crimes que são imprescritíveis, né? Então, a rigor, não seria uma coisa assistêmica, né? Nós temos a OEA solicitando que determinados crimes de grande envergadura também não prescrevessem, né? Exatamente. No caso concreto, pelo menos na primeira chacina de 94, em que 3 menores foram vítimas de violências sexuais, na realidade foram também torturadas para apontar os seus namorados, os seus companheiros como traficantes. Doutora Eliane, uma das recomendações é que as pessoas vitimizadas nesses crimes, elas possam acompanhar o andamento das investigações, do oferecimento de denúncia, enfim. Esse é um direito comum a todo cidadão ou somente por recomendações, recomendações externas, né, é que o cidadão pode ter franqueado esse acesso? Bom, existe toda uma tendência de que esse direito seja generalizado, porque o processo penal, genuinamente, ele entende a vítima como um objeto de prova. O depoimento da vítima sequer conta como um depoimento de uma testemunha, né? Então, a vítima não presta compromisso em juízo, né? Só para a gente ter uma ideia da valoração. E existe toda uma tendência em respeitar essa posição da vítima e, por consequência, também atribuir a essa pessoa ou essa família uma maior participação ou pelo menos um maior conhecimento dos atos processuais e das próprias investigações em curso. Agora, doutor Biscaia, vamos imaginar um quadro onde os crimes fossem desvendados e os responsáveis fossem penalizados conforme o nosso sistema penal brasileiro. O quantum das penas, as sanções, o senhor entende que são sanções severas o suficiente para esse tipo de crime? Ou também há uma falha na ponta que precisa ser mexida, tocada pelo legislador? Eu acho que o grave problema da persecução penal, da justiça criminal, é a impunidade. Eu não vejo motivo para que se pretenda agravamento, aumento de penas. Essa, para mim, não é a solução. Nós queremos entender e lutar para que a sanção penal seja efetivamente aplicada nos casos em que os delitos sejam cometidos. Pouco importa que a pena seja de 15 ou de 20 anos. Não é o aumento de pena que vai diminuir a violência e a criminalidade. É aquele temor da aplicação da lei penal. Doutora Eliane, todas as instituições precisam estar melhores aparelhadas para lidar com isso, né? Num Estado que sofre tantos problemas econômicos e financeiros, qual a perspectiva que a gente tem para o futuro aqui no Brasil? Bom, as perspectivas são relativas, né? Mas vamos nos ater ao que nós temos como decisão judicial. A partir dessa decisão, que foi da chefia, da reabertura das investigações, houve um posicionamento do Ministério Público em admitir, em cumprir essa decisão, né? Uma vez que o Brasil está submetido à jurisdição da Corte Interamericana desde 1998, então foi um estrito cumprimento de uma decisão judicial. Além disso, um posicionamento de vanguarda do Ministério Público, que se percebe como um ator fundamental, central para o desenvolvimento de boas políticas públicas na área da segurança, e também de outras medidas que são extremamente importantes. Por exemplo, nós temos uma determinação que prevê que o Estado do Rio de Janeiro, aí não o Estado brasileiro, mas o Estado do Rio de Janeiro, apresente um plano de redução da letalidade. Eu acho que isso é algo assim muito edificante, que pode trazer resultados a curto prazo. E o Ministério Público se apropriou dessa responsabilidade, né? se responsabilizou pelo seu papel, muito bem previsto pelo legislador constituinte, e tem à sua frente um bom trabalho, um belo trabalho e muito trabalho a ser feito. Doutor Biscaia, o Ministério Público ainda é a instituição que está mais próximo do cidadão, né? Em situações
de tamanha gravidade. Eu não tenho dúvida disso. Quer dizer, o mandato social lhe foi outorgado pelo Constituinte de 88. E o Ministério Público tem instrumentos para ser realmente esse representante da sociedade em todas as questões, inclusive no enfrentamento da violência e da criminalidade. O nosso programa está muito importante, muito interessante, mas hoje nós vamos ficar com o nosso MP Cidadão por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Procurador de Justiça aposentado Antônio Carlos Biscaia e a promotora de Justiça Eliane de Lima Pereira, ela que é assessora de Direitos Humanos e de Minorias do MPRJ. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu monitor. E a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço, mais uma vez obrigado e até lá.